Bom, igreja, agora oficialmente a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Vamos dirigir a Deus uma oração e iniciarmos o nosso estudo bíblico de hoje. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós declaramos que Tu és o único Deus digno de honra, glória e louvor, Tu Deus verdadeiro, Tu és aquele Deus em que nós cremos e nós confiamos, não há Deus que se compare a Ti. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Toda honra e glória, ó Pai, seja dada ao Teu nome. Tua presença entre nós faz uma diferença enorme, sem ela não faz sentido a nossa vida. Por isso, Tu és bem-vindo em nosso meio, estamos reunidos no mesmo Espírito, a mesma fé, a mesma esperança. Nós nos reunimos nesta hora para recebermos mais da Tua palavra, uma palavra que nos inspira, nos alimenta, nos orienta, nos dá esperança. Palavra de amor, de um Pai de amor. Fica conosco, ó Pai, fica conosco. Fala em cada coração, aqueles que estão com alguma dificuldade de estar acessando, que o Senhor possa ajudar aí de alguma maneira, possibilitar que eles possam, ó Pai, cumprir o desejo do coração de estar nessa noite compartilhando a Tua palavra. Também outros mais que não puderem, por alguma razão, que seja qual for, ou mesmo os que acham enfermos, talvez também não possam acompanhar nesse momento. Senhor, dê Tua graça, libertação, cura, alívio de todo mal. Em nome de Jesus, nos ajuda e dê a Tua direção, Teu Espírito Santo, que eu possa não fugir em nada daquilo que é a Tua palavra e a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos e agradecendo. Amém. Graças a Deus. Queridos, antes de mais nada, vamos para a palavra, né? Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Alguns versículos do capítulo 20 para a gente falar hoje, né? E estamos aqui continuando aqui o nosso estudo, né? Falaremos aí hoje sobre o milênio, né? Milênio. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6, diz assim: diz assim a palavra: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Eu sempre peço aos irmãos para dar sempre uma checada se os microfones estão ligados e, por favor, desligar, porque isso melhora muito a qualidade do som, tá bom? Então, dá sempre uma checada. Às vezes o microfone nesse sistema acaba ligando sozinho. Dá uma desligada que a gente evita realmente que ocorra algumas interferências e facilita para vocês todos ouvirem bem, tá? Maravilha, ótimo. Bom, o que a gente já pôde ver em reuniões anteriores foram esses assuntos aqui que estão na tela de vocês agora.
a vinda de Jesus na primeira fase. A vinda de Jesus são duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, ok? No segundo momento, nós vemos, então, depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, 7 anos, divididos em duas partes, vimos isso com detalhes. Depois temos a vinda de Jesus, a segunda fase, logo depois da grande tribulação. Ele, então, vem e desce sobre a terra, efetivamente, põe seus pés na terra, cumprindo-se aquele que todo olho verá, e nesse período ele julgará as nações, dando início aí, na sequência, o milênio, que é o que nós vamos falar hoje. Depois do milênio, vem o juízo final, e depois a eternidade, novos céus e nova terra. Então, estamos falando hoje falaremos um pouco sobre o milênio, ok? Sobre o milênio. Bom, deixa eu sair dessa tela. Muito bem. Assim vocês poderão nos ver. Acho que estou mal posicionado aqui. Deixa eu corrigir. Continua para jogar bem um pouquinho. Aí, muito bem. Querida igreja, vamos então recordar algumas coisas. Na semana passada, nós encerramos o estudo falando sobre a prisão, né? E isso é importante que vocês entendam isso, porque alguns pontos relacionados a essa cronologia, ou seja, a sequência, a ordem dos acontecimentos, não tem dificuldade da gente encontrar na Bíblia. Tá? Então a gente sabe exatamente que o milênio se dá após a grande tribulação. Né? Por quê? Porque na grande tribulação nós temos a ação terrível, maligna, daquela tríade, né? Maligna, envolvendo o dragão, que é a antiga serpente, ao diabo, Satanás, que vai dar poder à besta que saiu do mar, que é o anticristo, ok? Que junto com a besta que saiu da terra, que se levanta na terra, que é o falso profeta, vão estabelecer na terra um regime de governo e um regime político, um regime religioso na terra. Especialmente isso vai ficar mais visível, isso vai ficar mais, como eu diria, mais concreto quando se passar os primeiros 3 anos e meio. Então, na segunda fase da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, é que vai ter essa manifestação mais efetiva, mais visível, mais concreta dessa tríade no mundo, ok? Então, com isso, a gente pode definir esse momento, né, após os 3 anos e meio, quando Cristo vem, né, e vai lutar, né? Na verdade ele vai intervir em favor de Israel, logo no final da grande tribulação, porque estará sendo perseguido por esse novo sistema político-religioso, né, que vai estar colocando Israel numa situação bastante delicada. Porém, Jesus se manifesta nesse momento para intervir né, e dar um fim a esse momento, a esse tempo. Né? Ele julga as nações, aquelas nações que se rebelaram e que se aliaram à besta para perseguir a Israel. A mulher vestida de sol, descrita em Apocalipse 12, muito importante isso, porque há quem confunda dizendo que aquela mulher vestida de sol é a igreja. Quando você lê Apocalipse 12, muita atenção nisso aí, sempre lembre disso. Tá? Aquela mulher vestida de sol, a Bíblia se refere, muito fácil de ilustrar isso, de perceber isso na Bíblia, que diz respeito a Israel. Então a besta vai estar perseguindo, juntamente com um grupo, um conglomerado de nações, né? A gente viu isso com detalhe em reuniões passadas, e Jesus vem e
realmente vence, vem como vencedor, vem uma vinda gloriosa, poderosa, com um exército maravilhoso vindo dos céus, com cavalos brancos, todos em cavalos brancos. É algo extraordinário, uma cena maravilhosa. E então julga essas nações, né, eles são exterminados. O diabo, né, a serpente e os demais que estavam com ele, tanto o anticristo quanto o anticristo e o falso profeta serão mortos, né, porque são seres humanos, serão mortos, e então o diabo será lançado, atenção, será lançado, foi colocado aqui, ele será preso, né, porque a chave do abismo, né, e a chave da cadeia que vai prender ele, que é no próprio inferno, a casa que foi preparada para ele, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, então é a casa que foi preparada pelo próprio Deus, destinou um lugar para eles. Né? Esse lugar, a chave, está com o próprio Jesus. O próprio Jesus tomou essa chave, vai entregar a um anjo, né? A um anjo, aqui não diz qual é o anjo, mas vai entregar a um anjo, no capítulo 20, versículo 1, e esse anjo vai descer e vai trancafiar, vai prender Satanás no abismo por 1000 anos. E depois de 1000 anos, importa que ele seja solto. Olha que interessante. Há quem diga que nós já estamos no milênio. Não faz o menor sentido. Né? Que nós já estamos no milênio. Se nós estamos no milênio, o diabo deveria estar preso. Não deveria estar fazendo e atentando e criando e o pecado cada vez mais crescente no nosso tempo. Deveríamos estar vivendo as promessas desse tempo. Né, que vão ocorrer nesse período dos 1000 anos. Então, nós não estamos nesse tempo. Né? Não estamos nesse tempo. Isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Tá? Porque antes temos a grande tribulação. Tá? Nós não temos ainda o anticristo que não foi manifestado. O espírito dele já está no mundo faz tempo, mas ele ainda não manifestou. E aí, queridos, eu tenho visto, e já faz tempo, e de tempos em tempos aparece, né? Um tempo atrás, e já surgiu vários, mas dos últimos que a gente lembra, né, a marca da besta seria um chip, né, que alguém vai colocar, não sei o quê, e já estava vindo o chip aí, e já estavam querendo colocar nas pessoas, o pessoal estava apavorado já. Principalmente a igreja do Senhor, né? Muitos que só sabem falar, ouviu falar desse negócio, mas não sabe nem onde que está escrito, nem como é que acontece. Vocês já estão tendo um ensinamento a respeito disso. Então, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, olha que interessante, é um tempo, 3 anos e meio. Não é um tempo figurativo, nem um tempo metafórico, nem é um tempo simbólico. Né? É um tempo real, 3 anos e meio, porque são 7 anos de grande tribulação, correspondente à última semana de Daniel, né? Conforme a gente já viu no capítulo 9 de Daniel, versículos 24 em diante. Então, é importante essa cronologia, né? Porque senão todo mundo fica assustado. Sabe qual é agora a nova? Eu acho que eu recebi, né, essa semana, exatamente essa semana que eu recebi o vídeo, depois nem respondi, mas eu espero, né, durante a nossa palestra aqui já responder ao vídeo, de um pastor, né, e ele está dizendo que a marca da besta seria aí a vacina contra o Covid. Né? Então está sendo fabricada essa vacina tem, aí ele já tem a composição da vacina. Irmão, não é uma vacina só que está sendo testada no mundo, não, são várias, não tem uma vacina, são várias vacinas, e cada um seguindo uma linha diferente. Né? Então, assim, falta um pouco de noção. Então são as pessoas que acham que vai ficar aqui, ou que já está na grande tribulação. Tem gente que acha que já está na grande tribulação. Pô, se a grande tribulação for isso que nós estamos vivendo, nós estamos a 1000 maravilhas, irmão. Tirando o Covid aí, que nem, né, que não vai matar todo mundo, nós estamos bem demais. Entendeu? Na maravilha. Né? Aí vem a vacina, e a vacina da gripe, e a vacina do sarampo, e a vacina da... Tantas coisas que foram descobertas que mataram muita gente, nós já tivemos. Então, agora vem esse espírito aí estranho que vai colocar uma situação tão terrível que muitas pessoas vão acabar não querendo tomar a vacina, achando que isso tem a ver com a marca da besta. É um negócio sem sentido algum, não faz o menor sentido, porque nós não estamos na grande tribulação. E ela só vai começar a grande tribulação quando a igreja sair daqui, porque a única coisa que nós não temos nenhuma forma de contar o tempo, de marcar o tempo, é em relação
arrebatamento da igreja, né? Em relação ao arrebatamento da igreja. Porque depois do arrebatamento da igreja, aí sim pode se contar 7 anos. Teremos 7 anos aí de grande tribulação, sendo que desses 7 anos, 3 anos e meio, quando virdes, né, aquele espírito maligno, aquele camarada lá, né, que alguns a Bíblia vai chamar de, como é que Daniel chama? De assolador, né? Daniel 9. Daniel 9, 24. Sempre, eu não gosto de ficar gravando esses nomes, não dou muita ênfase, mas faz falta agora, né? 24. Daniel 9, quer ver? Ele chama de... Vamos lá. Não, 24. 24 começa, né? Então ele vai ver lá que, lá no versículo... Será derramado o assolador. Fala, virá o assolador. Virá o assolador, né? Uhum. Isso aí, o assolador. Que virá, exatamente. Uhum. Tá? O 27. No 27, né? Uhum. Fará um concerto, né? Isso. Sobre as asas das abominações. Uhum. Ele virá, né? Virá o assolador. Muito bem, aqui é chamado de assolador. Tá? Então o que acontece? Só quando ele se manifestar, é quando ele está querendo entrar ali quando ele já está em Jerusalém, né, estabelecendo como uma questão política ali, mas ele vai querer estabelecer também um posicionamento dentro do templo de querer ser adorado. Aí é que a coisa vai começar, de fato, a ficar mais apertada, especialmente para Israel. Né? Especialmente para Israel. Ok? Então é bom a gente pensar nessa sequência. Tá? Então, assim, não fica preocupado. Agora vai ter aí uma vacina, vai ter um chip, vai ter... Ai, meu Deus, agora querem... A cada hora, né, alguém arruma um jeito de achar uma marca da besta, né? Achar a marca da besta para poder, sei lá o que vai fazer, aterrorizar e deixar o povo... Né? Porque tem gente que realmente é importante vocês saberem que tem gente, né, tem denominações religiosas que pregam que a igreja estará aqui durante a grande tribulação, por isso tem que preparar a igreja. Mas tem que preparar a igreja para o arrebatamento da igreja. Não tem nada de preparar, não tem nenhum lugar na Bíblia preparar a igreja para a grande tribulação. Não tem nada disso na Bíblia, de preparar a igreja para a grande tribulação. Não, tem que preparar a igreja para o arrebatamento. E esse é quando não sabemos nem dia nem hora e será de surpresa. É surpresa, inclusive, para os crentes. O que vai salvar os crentes é eles estarem com as lamparinas tendo reserva, lembra disso? Mas a surpresa virá. Lembra as virgens? Elas dormiram, todas dormem. Todas vão dormir, tanto as loucas quanto as prudentes. Isso significa que se dali aqueles que aguardam a volta de Jesus também vão dormir, também vão cochilar, mas ficarão de fora das bodas. Quem fica de fora das bodas? Né? Quem não estava vigilante, não tinha prudência, não tinha as suas lamparinas com reserva, né? Ou seja, não estavam devidamente preparadas para o encontro, para esse momento. Por isso que é fundamental a gente entender, né, a questão do arrebatamento, no sentido de que não há como a gente prever. Tem sinais que estão se intensificando, né? Olha que interessante, né? A gente perceber como é que as coisas no mundo estão se posicionando. Quando foi por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Alguns países se uniram para construir uma nova ordem mundial, a fim de que não houvesse guerras, não houvesse... Né, como aconteceu com aquele extermínio, aquela coisa terrível, e várias nações se uniram, criaram uma instituição chamada ONU, né, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de garantir que guerra como aquela não haveria. Só que quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial,
e depois, com o passar do tempo, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, que também culminou por praticamente terminar com o domínio do socialismo também numa grande região do mundo, né? E tínhamos aí uma disputa de União Soviética com os Estados Unidos, as duas grandes potências, uma guerra fria, aquela coisa toda. Quando passou tudo isso, nós vemos um fortalecimento enorme dos Estados Unidos, né? Um fortalecimento grande dos Estados Unidos, em função das guerras. Ou seja, ninguém tem coragem de desafiar os Estados Unidos para uma guerra que vai perder. É uma potência porque investiu milhões e milhões e milhões e bilhões e trilhões de dólares em armamento bélico. Estão preparados para qualquer guerra que envolva, né, recursos de soldados e canhões e aviões supersônicos, aquele recurso para guerrear e vencer uma batalha. Eles têm, não tem? Né? Você vê que veio o 11 de setembro, lá 2001, que alguém resolveu ir lá provocar, culminou com a morte de Saddam, com a morte de Bin Laden, e foram caçando todo mundo. Né? Não tem escapatória. Mas vocês sabem que, então, hoje, quem domina o mundo, a potência que domina o mundo hoje é os Estados Unidos. Pô, isso incomoda muita gente. O tempo todo estão procurando um jeito de atingir e tirar isso. Se for corpo a corpo, se for com base na questão bélica, né, nos armamentos, esquece. Não vão controlar. Os Estados Unidos vencem todas. Só que aí vem uma coisa chamada Covid. Pergunto para vocês, onde está morrendo mais gente no mundo? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E quem acompanhar os Estados Unidos, fazendo as mesmas decisões que eles tomam lá, o que vai acontecer? Vai morrer também uma quantidade enorme de gente. E onde morreu menos gente? Na China, que é um país comunista, socialista, numa batalha, numa guerra contra os Estados Unidos, querendo de um poder que não vai conseguir através de guerras. Então entenda, caros irmãos, que as guerras que nós veremos nesses fins do tempo nem sempre vai ser guerra de como aconteceu no passado. A guerra vai ser econômica. Econômica. Então onde morreu menos gente? China. E onde está crescendo em termos de economia? Porque gastou pouco dinheiro? China. Muito dinheiro, muito recurso. Os Estados Unidos gastou com força em questões de guerra para ter o melhor armamento e não quis gastar agora com relação à Covid, deixou morrer. Percebe que coisa terrível? Por quê? Porque quanto mais dinheiro colocar para poder cuidar da saúde das pessoas, vai enfraquecendo cada vez, e as pessoas não vão trabalhar, não vão gerar riqueza, só vai enfraquecendo o país, vai deixando ele cada vez mais tendo que emitir mais dinheiro, e com isso vai ficando mais caro manter a máquina administrativa, vão ficar mais fracos nesse sentido. Então, o ataque hoje para vencer os Estados Unidos, para se posicionar e vencendo, você sabe que há uma aliança dos Estados Unidos com Israel, não se esqueça disso, há uma aliança dos Estados Unidos com Israel. Então, todos os países que têm alguma coisa contra Israel também, por tabela, têm contra os Estados Unidos. E isso é muito bom para os países socialistas, China, Rússia e tantos outros, daquela região que a Bíblia já nos afirma, a região do norte, tem essa questão aí, de onde acontecerão essas grandes batalhas no fim dos tempos. Tá? Então as coisas estão esquentando para aquele lado de lá. Não quero dizer para vocês que seja isso já de cara, né, que a gente nem vai ver isso, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer antes. Pode ser que a gente veja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a intensidade, se a gente começar a olhar o que está acontecendo no mundo, e essa Covid vai mudar completamente a configuração do mundo. Né? Quem era potência pode deixar de ser, e quem não era nada pode começar a ser. Então, isso muda o mundo. Essas coisas a gente pode analisar, a gente pode ver que está se intensificando, que não tem nada que impede a volta de Jesus. Não tem, nunca teve e nem tem agora. Né? Já vimos isso, mas tem que pregar o evangelho em todo o reino. Já vimos isso. Quem vai pregar esse evangelho? Nós pregamos o evangelho, sim, do reino, mas no tempo da graça. Ok? Mas esse evangelho, ele é eterno. Ele não acaba quando a igreja é arrebatada. Já vimos disso.
Então, entenda que o arrebatamento da igreja, ele acontece antes da grande tribulação, já vimos isso detalhadamente, e a tribulação, terminando a grande tribulação, inicia-se o milênio. É aqui o ponto que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, vamos lá para o milênio? E aí eu deixo um tempo maior hoje para a gente tentar responder as perguntas, tá? Então, o milênio. Aqui, irmãos, muito cuidado, porque o milênio também não é para muitos também. É um número simbólico. 1000 anos, porque Pedro falou que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Não confunda o sentido que Pedro está dizendo ali. Não é que Deus, às vezes, não, né, fica fazendo umas contas sem sentido. Não, quando ele coloca na Bíblia algumas contas, alguns números, são reais. Ó, 70 semanas, fato, 70 semanas de anos, deixou isso claro lá, ok? E quando fala aqui de um tempo, fala de 1000 anos. Inclusive de tempo está falando. Fala dos 3 primeiros anos e meio, fala dos segundos 3 anos e meio, se relaciona com o profeta Daniel, tá? Tem uma relação com o profeta Daniel. Poxa, tudo contado em termos de tempo, certinho, sem confusão. E aí entra o milênio, os 1000 anos. Tá certo? É real, é literal e não simbólico, não tem sentido. E não tem como usar Pedro aqui, porque Pedro não está falando dessa questão simbólica. Pedro está falando do arrebatamento da igreja. Entenda isso, é do arrebatamento da igreja. É que esse tempo a gente não sabe. Muitos dizem, ele está retardando a promessa, diz que vinha, não veio. É sobre isso que ele está falando. E fala, Deus não assumiu nenhum compromisso de que vai ser um dia, vai ser 1000 anos, vai ser 2000 anos. Quanto tempo vai ser? Né? Então, ele não assumiu isso. Tá? Por isso, ele não retarda a sua promessa. Tá? Para ele, 1000 anos, um dia, 1000 anos. Por quê? Com relação ao arrebatamento da igreja, não tem um tempo marcado, não tem uma data. Ok? Então, tiramos isso de conversa e entendamos que são 1000 anos literais, de fato, né, logo depois da grande tribulação e do julgamento das nações e a serpente e o diabo estarem presos. Nós não estamos no milênio porque o diabo está solto. Em nenhum momento ele foi preso. Tá? Então, uma das coisas mais marcantes para iniciar o milênio é exatamente isso. Ok? Nós teremos ali uma ressurreição daqueles que morreram durante a grande tribulação, lembra? Muitos morrerão durante a grande tribulação e terão essa ressurreição. Ela ainda é parte da primeira ressurreição, por quê? Porque é a ressurreição dos salvos. A segunda é a ressurreição daqueles que serão condenados. Então a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Né? Muito provavelmente, o que vai acontecer ali? Abraão, Isaac, Jacó, quem mais? Vamos pegar Adão, Eva, provavelmente ressuscitarão nesse tempo. Ok? Os profetas e tantos outros vão ressuscitar, porque todos morreram. Né? Os que morreram e tiveram um compromisso com aquilo que Deus tinha estabelecido, né? E mantiveram a sua fé, né? Vamos dizer assim, que foi reconhecido através das obras de justiça que eles fizeram, é um julgamento do próprio Senhor, eles ressuscitarão agora, depois da grande tribulação. Porque tem uma ressurreição para o arrebatamento, é só a igreja, e tem uma ressurreição daqueles que morreram que não são igreja, né? Que não foi arrebatado, são todos aqueles que morreram desde Adão até a grande tribulação, ressuscitarão nesse tempo. Para o quê? Estarem no milênio. Então, no milênio, nós teremos aí, né? Já estou adiantando alguma coisa, que teremos muita gente participando dele. Tá bom? Então, são 1000 anos, tá? Isso não é literal. O objetivo principal aqui é a exaltação de Cristo, né? Ele veio na primeira vez, ele veio como servo. Ele veio como servo, agora ele vem como rei. Ele vem como rei. Ageu, capítulo 2, versículo 7, vai dar uma dimensão disso. Ageu 2, 7. Vamos ver aqui, você pode ir anotando aí para adiantar. Essa Bíblia com as folhinhas fininhas, né? É difícil manusear. Ageu 2, versículo 7. Olha lá. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações,
e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Né? E aí, olha que o versículo 9, né? A gente sempre leu ele, mas ainda tem uma última casa, né? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha, isso vai se cumprir. Então, o que acontece? Aquele templo que foi profanado pelo anticristo, né? E aí no poder do diabo e o falso profeta, vai ser destruído. E um novo templo será construído no milênio. Um novo templo, né? Que o próprio Senhor Jesus vai estar ali, nesse templo. E aí está confirmando aqui que é a glória dessa última casa, né? Que está preparada a partir do versículo 7, né? E farei tremer as nações, e virá o desejado, né? E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, isso se cumprirá no início do milênio, tá bom? Então, o objetivo maior aqui é exaltar Jesus Cristo, né? E ele não virá não apenas como o Messias prometido para o povo de Israel, né? Mas virá como desejado de todas as nações, né? Todas as nações, amém? Bom, já falamos que é literal, é 1000 anos mesmo, tá? E quando será o milênio? Já falamos, né? Ele acontece, está no capítulo 19, termina com sendo aniquilado o dragão, o falso profeta e a besta, e o milênio, na sequência, ele acontece, né, a partir do versículo 20 de Apocalipse. A gente vai ver isso com detalhes. Quem estará na terra durante o milênio? Já falamos, né? O milênio, o povo de Israel, tá? O povo de Israel, inclusive, ressuscitarão aqueles, como falei desde o princípio, são ressuscitados, estarão ali, né? Essa é a ressurreição dos salvos. Tá? Então, a promessa poderosa aqui para Israel, então todo Israel será ressuscitado, porque morreu antes, vai estar ali, vai ver agora isso aqui, vai ser maravilhoso, né? Imagina Isaías, imagina os profetas que profetizaram, Ageu aqui, ver se cumprir isso, é coisa extraordinária, né? E os que também, né, viveram ali durante a grande tribulação, os que morreram ali, ok? Bom, a questão da igreja, né? Alguém já perguntou na semana passada, onde estará a igreja? Ué, a única coisa que a gente pode afirmar é que nós receberemos um corpo como o de Cristo e estaremos com ele para sempre. Seremos semelhantes a ele, né? Porque assim como é, o veremos. Então estaremos com o Senhor. O que a gente pode imaginar é que estaremos sempre com ele. Onde ele for, estaremos. No milênio, estaremos com o Senhor. Onde ele estiver, nós estaremos, né? Reinando com ele. Então, isso, a Bíblia não tem um lugar fazendo, a igreja vai estar em tal lugar, assim, assim, assado. Não tem um versículo que diga exatamente em que local, em que momento você vai estar na terra, se vai estar no céu, se vai estar... Onde vai estar? Ok? Não diz. Mas que estaremos com o Senhor, diz. Tá? E que nosso corpo já estará glorificado? Sim, sem nenhuma limitação mais, né? Nenhuma sujeição a essa questão, condição humana aqui da terra. Tá bom? Então estaremos com o Senhor. Amém? E fora isso, os outros detalhes que a gente fala, né? Tem sempre surpresas aqui, né? Deus tem preparado algo, aquilo que os olhos não viram, né? Aquilo que os ouvidos não ouviram e que nem subiu, né, ao coração, não desceu ao coração, não veio ao coração do homem, é o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então tem, além do que ele já deixou de sinalização, muito mais, né, ele tem preparado ainda, tá bom? Bom, já falamos que os objetivos do milênio, primeiro é exaltar a Cristo, segundo, manifestar o reino de Deus na sua plenitude, né? A oração do Pai Nosso é isso, venha o teu reino, né? É uma oração que muita gente faz, né? De todas as nações do mundo. E durante a grande tribulação haverá um grande clamor ainda em torno dessa oração, né? Desse chamamento, desse clamor aí do reino dele sendo instaurado no mundo. Isso é maravilhoso. Jesus vem inaugurar esse reino de forma visível na terra, o reino dele.
Mostrar que este mundo pode ser administrado com justiça e equidade. Então ele não fez um mundo que não dava conta, que não era possível gerenciar nem nada. Quando ele deu esse poder a Adão, deu esse poder, essa autoridade a Adão, Adão pegou e entregou para o diabo. Né? Se o diabo hoje governa o mundo, foi porque o próprio homem entregou para ele. Mas isso foi dado ao homem, foi dado a Adão. E ele falhou nesse processo. Depois Deus quis dar isso a Israel, que Israel pudesse, através do temor a Deus, também dominar o mundo, e as nações da terra viessem até Israel para aprender com Israel, para ter a mesma glória, a mesma riqueza, a grandeza de Israel. Mas eles também queriam ter um rei, queriam ser igual às demais nações, se perderam. Né? Se perderam. Mas Cristo vai mostrar claramente que é possível administrar, tá certo? Então não vai ter corrupção, não vai ter governante que vai provocar sofrimento ao povo, a população da terra não será assolada por fome nem por miséria, enquanto os poderosos estão bem, né, sugando a energia dos pobres. Hoje nós vivemos isso, é o governo de Satanás. Então, com Cristo não. Né? Com Cristo não. Então isso não teremos, vai ser realmente algo extraordinário. Né? Ele vai instaurar isso aí de maneira poderosa. Deixar bem claro, outro objetivo, deixar bem claro que os reinos deste mundo pertencem a Cristo. Tudo pertence a Cristo. Ele pagou um preço na cruz. Né? Ele pagou um preço na cruz, é tudo dele. Tá? Ele pagou um preço. Mesmo que o ser humano, ele entregou para Adão cuidar desse mundo. Ele entregou para Adão. Né? Adão ficou na responsabilidade, mas Adão fugiu à responsabilidade e entrega isso para quem? Para o diabo. Mas Jesus foi e pagou o preço do pecado de Adão e de todos os seres humanos e, de fato, assumiu para ele. O mundo agora é dele, tudo é dele. Né? Apesar de deixar a liberdade para que as pessoas possam escolher se querem ou não, né? Se querem ou não servir a ele, isso não muda. Tudo pertence a ele. Ele vai mostrar isso aí, definitivamente, nesse tempo. Né? Os reinos, tem um Apocalipse 11, né? O Apocalipse 11, 15 tem um brado aí de vitória, né? Que vai ser manifestado no céu. Né? 11, 15. Olha o que diz. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Né? Maravilha isso, poderoso isso aqui. Né? Porque ele comprou com seu sangue. Os que aceitam esse sacrifício recebem a salvação, os que rejeitam a condenação. E ele pode agir dessa maneira porque ele pagou. O reino tudo é dele. Mas quem governa nesse momento é o diabo, porque o ser humano assim, né, o quis. Tá bom? Então vai se cumprir nesse tempo a aliança que Deus estabeleceu com a casa de Davi, da qual veio legalmente o Senhor Jesus. Né? Então, tem uma promessa que foi feita a Davi, né, de que haveria, né, não faltaria da descendência dele quem viesse reinar sobre Israel. Né? Vamos ver aqui Daniel 7,14. Daniel capítulo 7, versículo 14. Vamos ver uma dessas promessas. Vai estar se cumprindo nesse tempo. 7,14. Assim diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Ok? Esse é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele será instaurado na terra a partir do milênio, e pronto. Tá? Vai ser sempre com ele. Muito bem. Como será o milênio? Vamos ver alguns textos bíblicos maravilhosos. Né? Primeiro, é um reino que haverá bênçãos espirituais, bênçãos materiais, né? Toda sorte de bênção que você puder imaginar. É perfeito esse reino.
Entenda, vai ser um reino perfeito em tudo. Tudo. Vai ser perfeito em tudo. Bem? Então, um reino perfeito em tudo. Tá? Ele terá início com um grande derramamento do Espírito Santo. Isso é interessante isso aqui. Tá? Quem profetizou isso? Zacarias. Né? Quando os israelitas se virem cercados por todas aquelas nações da terra para destruí-los, eles clamarão pelo socorro divino, um clamor angustiado. Né? E não é nessa ocasião crucial que Jesus vai se manifestar com grande poder e majestade sobre Jerusalém. E juntamente com sua igreja glorificada, livrará Israel, né, de ser completamente destruído, porque a força que o inimigo e a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta conseguiram ajuntar, certamente vai sumir com Israel. Porque hoje, até hoje, o que acontece? Alguns países vão lá, lutam contra Israel, Israel vai vencendo. Né? Vai vencendo Egito, Irã, Iraque, Jordânia, não sei o quê. Israel vai e vem prevalecendo. Mas se levanta todos eles de uma única vez, né, com o governo lá do anticristo, vai vir contra Israel, mas o Senhor Jesus vai chegar justamente no momento oportuno. Tá? E o que vai acontecer? Israel vai prantear, vai chorar, vai se humilhar e vai ver que aquele Jesus ali que veio naquele momento é o que foi rejeitado. É o mesmo, não é outro que eles estão querendo, que está vindo. É aquele que foi rejeitado. Onde está isso? Zacarias 12, 9. Livro do profeta Zacarias 12, 9. Pode acompanhar, pode anotar, para você ler com mais calma depois. Pode ser que você seja confrontado, alguém começa a fazer perguntas e você vai ter a resposta. Zacarias 12, né? Versículos 9 e 10. Olha que interessante esse texto. E acontecerá naquele dia... 12 e 10. Perdão. E sobre... Ah, tá. O 9 é interessante. Vamos ver o 9, porque ele já complementa, né? E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ok? Isso está registrado em Apocalipse. E sobre a casa de Davi, olha aí, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ok? Esse é o texto. Olha que interessante, é Zacarias. Zacarias profetizando isso. Quem falou da morte, quem fala disso é Isaías e outros profetas. Isso aqui é maravilhoso, você vê os profetas, né, que um não conversou com o outro muitas vezes, nem conhecia o outro, e começa a ser inspirado por Deus e falar de coisas que você vai percebendo que estão linkadas com aquilo que o profeta falou. E agora nós estamos vendo João também profetizando isso e fazendo as coisas acontecerem e se cumprir. Então, será cumprido, né? Zacarias 13, 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Nós não teremos isso naquele tempo, ok? 14, versículos 14, ainda Zacarias, 14, versículos 2 ao 9. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor.
Olha que maravilha, ele não vem sozinho. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Não vai ter nenhum outro Deus, nenhuma outra imagem, nenhum outro Senhor, só Ele. Só Ele dominando tudo, governando tudo. É coisa tremenda, coisa linda de Deus. Tá? E Zacarias 12:10. Olha que interessante. Zacarias 12, 12:10 foi o que eu li, né? Que vai falar desse derramamento, não é isso? Há um derramamento aí da graça e do poder do Senhor sobre o povo de Israel, né? Sobre o povo de Israel, coisa linda vai acontecer nesse tempo, tá? Bom, no capítulo, então será um tempo de restauração para Israel, um tempo de derramamento do Espírito, onde Deus vai cumprir sua promessa em relação ao trono de Davi, né? De dar sequência, como ele bem falou, e vinha falando sobre isso ao longo da Bíblia. Será também um período de grande conhecimento da palavra de Deus. Tá? Um grande conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler Isaías 11:9. Né? Isaías 11:9. Nós encontraremos um versículo interessante sobre esse tempo. Isaías capítulo 11, versículo 9. Olha o que diz. Isaías capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então Jerusalém vai ser uma sede, né? Não só do governo messiânico, mas um lugar também onde o conhecimento de Deus, e as nações vão querer ir lá, né, para buscar mais conhecimento. Vai ser uma referência para as nações da terra, para o mundo como um todo, né? Um centro de adoração divina. Zacarias 14:16. Zacarias 14:16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então, olha que interessante, né? Parece que das nações vão ter aqueles que restaram, né? Dessas nações que se levantaram contra Israel, tem pessoas que não aceitaram aquilo, que não aceitaram a marca da besta, nem a adorar a sua imagem. Porque todos aqueles que vão para a peleja com a besta foram os que receberam a marca e adoraram. Mas dessas nações sobrarão pessoas, porque nem todos vão para a guerra, né? Nem todos vão para a guerra. Então, dos que sobrarem, está aqui, dos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Olha que coisa, né? É incrível. Aqui tem muitas promessas maravilhosas aqui, tá? Então tem muita coisa linda durante esse tempo de 1000 anos em que Cristo estará reinando. Será um tempo de paz, né? Um tempo de paz. Sabe o que está escrito em Miqueias 4:3? Miqueias 4:3, assim diz: e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso é Miqueias 4:3. Que tempo é esse? O tempo do milênio, né? Será uma era de saúde física e mental abundante. Não haverá não haverá limitação. Toda doença é consequência do pecado e ação maligna, né? Ele se aproveita para ferir as pessoas. Essa é a verdade. Então, nossa carne pecaminosa está sujeita a isso. Mas com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores reinando, não tem ação do diabo mais não. Né? Não significa que todos se tornaram santos de uma hora para outra. Não é bem isso. Mas eles serão curados pelo Senhor.
Tá? Tem muito elemento, muita cura nesse tempo. O próprio Jesus vai produzir isso. Olha o rio de vida que está saindo de Jerusalém, né? Que está correndo pelo mundo inteiro, tá? Favorecendo saúde para todo mundo. Então, o texto de Isaías, capítulos 35, versículos 3 a 6, Isaías 35, versículos 3 a 6, diz assim: Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O que ele está dizendo? Está dizendo que haverá solução. Né? A medicina, nesse tempo, vai ser o próprio Senhor, meu irmão, que vai dar toda a diretriz, o médico dos médicos. Senhor dos senhores, ele virá com toda a sua glória, tremendo. Vai reinar nesse tempo. Tá? Então, pode imaginar aquilo, um tempo de realmente qualidade, né? De qualidade, esse tempo do governo de Cristo na Terra. Um sonho de todos nós, né, irmão? Nós estamos vendo agora, na plena Covid, como é que os governantes, cada um puxa a sardinha para o seu lado e briga para lá. E as pessoas estão morrendo porque eles estão tratando esse negócio de forma política, querendo tirar proveito dessa situação. Jesus não. O governo dele é justo, né? Um governo honesto, um governo verdadeiro, fiel, e vai as pessoas desfrutar disso durante 1000 anos. Que coisa linda aqui na Terra. Será uma era de prosperidade, segurança, vida longa. Isaías 65, versículo 22. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do seu povo, ou do meu povo, serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, até a velhice. Então veja que nós não vamos ficar trabalhando mais para ninguém. O trabalho agora é para nós próprios. É o que fez Adão. Adão não trabalhava para ninguém, trabalhava para ele. O que ele trabalhava, produzisse, e era para ele viver, não era para ninguém estar trabalhando um para o outro, ser escravo um do outro. Isso não existia, não era o projeto de Deus. É por isso que tem muita gente que odeia o trabalho. Por quê? Todos nós trabalhamos, meu irmão, né? Para nosso próprio sustento. O problema é quando nós trabalhamos para o outro, que nos que usa a gente, que abusa, que se aproveita do nosso esforço, do nosso trabalho, e que às vezes nem remunera adequadamente. Isso é nesse tempo que nós estamos vivendo, governos humanos e diabólicos, governados por inspirado aí pela ação maligna. Em plena saúde, em risco das pessoas no Brasil, no mundo como todo, vamos falar do Brasil. Você viu a quantidade de gente desviando dinheiro que era para comprar remédio, para comprar equipamento? É impressionante que sentimento é esse que existe nessas pessoas que estão no poder. É incrível. Né? Que mundo é esse, irmão? Como é que a gente pode imaginar uma solução para esse mundo que não seja vinda do próprio Senhor Jesus? Né? A gente não pode imaginar que isso... A gente não pode imaginar que isso venha de algum homem. Nenhum. Por mais que virá o governo do anticristo, ele jamais vai conseguir fazer isso. Tá certo? Na verdade, o objetivo dele é outro. Não é trazer paz na Terra. Vai enganar todo mundo querendo, numa falsa paz e outras coisas mais, para fazer a arruaça. Tá certo? Fazer a arruaça. Então, tem muita gente. O mundo está assim. Né? E nesse tempo, trabalharão e vão ver o resultado do seu trabalho diretamente. Proporcional ali, vendo e se sustentando, não vai depender de ninguém, vai fazer casa, não é para os outros. Está dizendo aqui, está falando, você não vai trabalhar para ninguém, é isso que está dizendo aqui. Será um período de plena recuperação ecológica da terra. Aí tem um texto de Isaías 35, versículos 1 e 2. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. Vão rios, né, que vão sair do deserto. Né? Eles dizem, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Pensa, né?
uma das grandes preocupações do mundo hoje também é a questão ecológica, porque isso afeta a nossa qualidade de vida, né? Vem contra nós. A poluição, o desrespeito com o meio ambiente e tudo mais, ok? Não haverá. A natureza vai sorrir, vai ficar feliz da vida, né? Feliz da vida. Tá? Nós temos nesse período também um texto, acho que eu não lembro agora, acho que eu não anotei, né? Ele fala de como que será esse tempo também em relação aos animais, né? Eu queria falar, como falou aqui do meio ambiente, dos animais, tá certo? Porque os animais não vão mais se atacar um ao outro, né? Não vai ter isso que acontece hoje, né? Essa luta pela sobrevivência, né? Também dentro dos animais, um destruindo o outro, já viu isso? Né? Um faz parte da cadeia alimentar do outro, isso é consequência do pecado, tá certo? Nós veremos animais em paz também. Tem um versículo bíblico, não tem um texto bíblico, é Isaías, gente. Quem pode me ajudar? Já achei. É Isaías, eu estou com ele aberto aqui, igreja, é tremendo. Né? Abri, olha lá o que eu preciso do Senhor me socorreu agora. Né? Olha que interessante. Isaías 11, guarda isso, Isaías 11. Né? Isaías 11 tem várias, é coisa linda isso aqui. Nossa, o texto todo é lindo, mas eu quero ler só isso aqui, vai falar porque fala do meio ambiente, vai falar dos animais. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha, novinha ovelha, viverão juntos. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Pode imaginar? E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, serpente. E já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O que é o basilisco, hein? Basilisco é uma serpente também, né? Uma serpente, achei aqui no meu comentário. Uma serpente com veneno mortal. Ela é fatal. A picada dessa serpente é perigosíssima. E o menino, né, a criancinha que está engateando, vai lá e vai meter a mão lá no buraco e vai brincar com ela. Não tem mais essa coisa da natureza contra o ser humano contra a natureza, matando e sangue sendo... Não, esquece isso. Né? Tá ali o pastor Givanildo me ajudando ali, né? Esse carinha aqui que recebe um nome, né, até mais bonitinho, Basilisco. Basilisco. Rapaz, é uma serpente venenosa, como foi falado ali, uma cobra aí perigosa. Ok? Então, nesse tempo, promessa do Senhor. Né? E Israel habitará. Aí, com relação a Israel, nossa, Israel vai estar... Porque foi quem experimentou reis, né? Reis bons, reis maus. E a saudade do reinado de Davi, que foi marcante. Ninguém teve um reinado como Davi. Coisa marcante, poderosa. Né? E eles querem ver essa promessa sendo cumprida. Tá certo? E o capítulo 48 de Ezequiel é que vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, resumindo, os termos que as 12 tribos de Israel ocuparão no período do milênio, vai estar registrado no capítulo 48. Será um território muito maior e muito mais amplo em relação ao que é ocupado hoje pelo Estado de Israel. Tá? Isso no capítulo 48 de Ezequiel detalha mais sobre isso. Ok, igreja? Então, nós temos aí esse aqui, resumindo, né, tem muito detalhe, resumindo, o milênio será um tempo do governo de Cristo, né? O governo de Cristo, que vai sujeitar tudo e todas as coisas a ele, tá certo? Vimos aí de paz, de bonança, tudo que você pode imaginar de bom, que era o que era previsto do Éden, desde o Éden, né, para o homem, será neste tempo. E vai ser glorioso demais, maravilhoso. Para quem veio da grande tribulação também, já pensou? Que coisa maravilhosa. E nós, como igreja que acabamos 7 anos atrás, fomos arrebatados, irmão. Pensa nisso.
é muito recente. 7 anos fomos arrebatados. Já vivemos uma coisa linda lá na glória, lá nessa região especial aí, que não temos nem como descrever. Né? Não tem nem como descrever, não tem muito detalhe sobre isso. Você pode imaginar que pensa quando você... Eu vejo algumas pessoas que querem fazer casamento, né? Pensa é uma coisa gloriosa, maravilhosa, para todo mundo elogiar. Todo mundo gosta de fazer e convidar pessoas, né? Fazer algo bacana, marcante, algo que, assim, né? Surpreenda. A gente tem isso. Isso não veio do diabo, não. Isso veio do céu. Porque não tem ninguém melhor do que o céu para surpreender a gente, né? Que é uma eternidade. Então tem que ter coisas novas e novas e novas todo dia, meu amigo. Toda hora, o tempo todo. Então, eu fico imaginando o que será lá. E aí, quando você vem à Terra, você vê isso acontecendo, meu pai, é coisa linda, maravilhosa. Deve ser algo, vai ser algo extraordinário, grande, e que nós, igreja, se permanecermos firmes na palavra de Deus, né, buscando o Senhor, se humilhando, falando, Senhor, tem misericórdia, teu servo, ouvindo a palavra de Deus, sem medo, se posiciona como servo do Senhor. Sou servo do Senhor, você vai ter que se posicionar. Pode ficar se escondendo. Servo do Senhor, né? E falando de Jesus quando tem oportunidade, qualquer que seja ela. Nós precisamos avançar, igreja, porque é isso que nos ajuda a permanecer firmes. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Eu concluo, então, que nós podemos imaginar como será, né? Como será isso, né? Podemos imaginar, mas vai ser mais do que a gente imagina. Vai ser só alegria. Tem um louvor assim, né? Que o Senhor Jesus nos ajude, né, a cumprir a nossa caminhada aqui, a nossa carreira nesse mundo, até podemos chegar nessa cidade aí restaurada, né, cidade celestial, essa cidade restaurada de Jerusalém, e poder adentrar nela, né? Mesmo não sendo da nação de Israel, a gente também se apegou tanto, né, à questão de Israel, que a gente quer ver, de fato, ele sendo restaurado e que a gente esteja junto lá para poder participar dessa festa, né? Fazer essa festa. Porque Deus sempre ensinou Israel a fazer festa, porque, meu irmão, vão ser 1000 anos de festa, né? E vamos estar lá, se Deus quiser, né? Espero que eu possa chegar lá, primeiro vocês me encontrar lá, né? Me encontrar, cadê o pastor Dias? Meu irmão, não sei como é que vocês vão me chamar, não, meu nome, nem eu sei o novo nome, né? Nem meu novo nome eu sei ainda, mas eu sei que se vai ter nome, não é só para eu saber. É bem capaz de você saber meu nome antes de mim mesmo, né? Não vai não, a pedrinha só tem para você, né? Uma pedrinha branca, foi dada, lembra desse texto? Vai ser dada uma pedrinha branca, vai ter um novo nome, desse tipo. Você vai saber, aí você faz então propaganda, ó, me chama agora de... né? Isso aí, me chama desse novo nome aqui. É a nossa identidade no céu. Quando a gente chegar lá, já tá, nossa carteirinha de identidade está preparada e vamos receber ela lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Maravilha. Boa, igreja, deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta para a gente esclarecer, né? O Ziel fez uma pergunta lá atrás, pastor, a grande tribulação começará logo quando a igreja for arrebatada. Sim, assim que a igreja for arrebatada. O pontapé inicial para começar todos aqueles eventos que vão acontecer relacionados à vinda de Jesus, lembra? Quando Jesus falou que voltará a essa terra, ele voltará à terra. Mas antes de voltar à terra, ele volta aonde? Nas nuvens. Ele não volta na terra. Ele volta nas nuvens e a igreja vai ao encontro dele. Isso acontece, é o primeiro grande evento. Por que esse evento? Nós já vimos nas reuniões passadas. Por que ele é o primeiro? Porque não tem nenhuma data, não tem número, não tem nada. Ele não fala, vão se dar 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, e Cristo virá arrebatar a igreja. Meu Deus do céu, não está. E aí fica fácil, é só fazer as contas. Será um tempo de quê? De surpresa. Surpresa.
Ok? Surpresa. Então, o ponto-chave é esse. Eu me firmo em afirmar que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação por causa dessa palavra do Senhor falando sobre a surpresa. E a gente já falou detalhadamente sobre isso nas reuniões passadas. Vale a pena. Eu sei que não ficou com a qualidade muito boa as gravações, mas com um pouquinho de paciência você pode voltar lá e ver sobre o arrebatamento da igreja, né, que vai se dar com surpresa. A Bíblia vai falar isso. Primeiro, não sabemos o dia nem a hora, o próprio Jesus falou. Depois disso, será de surpresa, tá? Será de repente, rápido, né? Será rápido e com força. Tá? Num abrir e fechar de olhos, né? Nós seremos transformados e iremos com o Senhor. Portanto, é o arrebatamento da igreja que vai disparar os 7 anos que estão destinados ao povo de Israel, como diz a palavra ao profeta Daniel. Tá bom? Mas, Osiel, tem gente que fala que vai ser no meio. E tem gente que vai ser só no final. Ok? Até dentro da Assembleia de Deus, não é uma doutrina da Assembleia de Deus, mas dentro da Assembleia de Deus, porque talvez, eu confesso, os irmãos sabem disso, falta, né, talvez, dedicação maior a esses estudos, né, tem que fazer frequentemente aos estudos escatológicos, né, como algumas outras igrejas fazem com insistência e equivocado da minha que eu posso afirmar, eu vejo muita contradição e é fácil da gente mostrar, qualquer leigo ver as contradições e as forçações de barra, né? Quando a gente conversa aqui, igual eu estou conversando com vocês, fica muito mais claro, tá certo? Então, apesar dessas pessoas que afirmam, nós realmente, até dentro da Assembleia de Deus, encontramos alguns, porque de tanto eu ouvir, como eu falei, tem uma rádio aí que a gente ouve direto, né? Ouve direto, tá? Então o Zé continua perguntando o seguinte: os 3 anos de falsa paz também pode ser chamado de grande tribulação? É chamado de grande tribulação por conta dos 7 anos, é um preparo. Tá? Você vai ver lá que começa quando vem lá o primeiro selo é aberto e vem os 4 cavaleiros, né? Que chamamos 4 cavaleiros do Apocalipse, aqueles cavalos. Já começa a vir algumas coisas que vão favorecer a esse governo estabelecer isso. Porque ao mesmo tempo que ele vai conseguir uma falsa paz, mas o caos vai estar acontecendo no mundo. Tá? Abra Apocalipse capítulo 6, que você vai ver. Tá certo? Apocalipse capítulo 6 vai mostrar o período de falsa paz. Mas em compensação, dá uma olhada. Né? Quer ver? Os selos que se abrem. O primeiro selo, na verdade. Né? Capítulo 6. Tá, começa assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Versículo 2: e olhei, eis um cavalo branco. Você vai ver que esse cavalo branco, muita atenção nesse cavalo branco. Tá? Vamos lá. Não é o cavalo branco que Jesus vem lá na frente, depois da 7ª. Que ele virá, né, depois da 7ª e depois já no final da grande tribulação. Que ele virá, ele e os seus exércitos também sobre cavalos brancos. Mas olha esse cavalo branco. E eis que um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Opa, você vai ver que o que está sobre a cabeça de Jesus não é um arco. Foi-lhe dada uma coroa. Como assim foi-lhe dada uma coroa? Jesus já tem a coroa. Né? E saiu vitorioso e para vencer. Tá certo? Então veja que este cavaleiro aqui, tá, é aquele que vem já para instaurar essa falsa paz. Por quê? Porque temos uma batalha Gog e Magog que está acontecendo logo depois do arrebatamento da igreja. E ele vai conseguir fazer um acordo de paz, tá certo? Para esses reinos se organizarem. Okay? A gente falou disso já lá atrás, tá bom? Estou só recordando aqui com o Osiel. Eu acredito que o Osiel começou a participar conosco mais na frente. Tá? Então esse cavaleiro aqui é o anticristo. Tá? É o anticristo. Ok? Aí a partir daí, tá, vem o quê? O segundo selo. Um segundo animal, que é o cavalo vermelho. Né? E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Olha que coisa terrível. Isso dá no segundo selo. Certo? Então ele vai conseguir, por esse pouco período de tempo,
né? A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas muito provavelmente os primeiros 3 anos e meio ele ainda vai conseguir organizar as coisas, mas muita coisa vai estar acontecendo nesse período, né? Então, esse trazendo esta para tirar a paz da terra, também porque o diabo não está interessado, gente. Isso que é interessante. Ele não consegue. Ele não quer a paz, ele não gosta da paz. Ele gosta da guerra. Então você vê, ele vem para instaurar uma falsa paz e depois ele mesmo tira a paz. Né? Aí vem o terceiro selo e um outro cavalo, né? O cavalo preto. O que vem? Tinha uma balança na mão, né? E mostrando que haveria o quê? Fome sobre a terra. Tá? Depois o quarto selo, um outro animal, né? Mostrando já fome, peste, nosso pai, feras, uma loucura na terra acontecendo e ele governando. Tá? Tentando o quê? É ele que vai falar que vai dar solução. E o povo está servindo a ele, adorando, porque diante desse caos, é ele o único que teria no mundo condições de resolver essas questões. Tá? De resolver essas questões, ok? Então, obviamente que ele não vai fazer, não é a intenção dele. Tá? Não é a intenção dele, por isso é só um engodo, é um engano. Ok, meu irmão? É isso mesmo, Givanildo, esses cavaleiros aqui, tudo é o anticristo. Tá? E é mobilizado pelo Satanás, que vai estar nesse governo aí. Sabe aquela questão de que o diabo dá com a mão e tira com a outra? É basicamente isso aqui. Tá bom? Tem uma pergunta, Marlos. Haverá salvação no milênio? Sem dúvida alguma. O evangelho será pregado no milênio, então. Né? Muitos nascerão no milênio, ok? O evangelho precisa ser pregado. Tá? E muitos virão também. São as nações da terra que virão, né? Da grande tribulação, aqueles que não nem foram degolados, nem morreram, tá certo? Mas também se salvaram durante esse período da grande tribulação. Né? Não foram destruídos como aqueles que estavam guerreando contra Israel e receberam a marca e adoraram a besta. Ok? Por isso haverá salvação. Tá? No milênio. Porque o evangelho vai ser pregado. Imagina, o próprio Cristo agora, né? Salvação durante algum milênio, sem dúvida nenhuma. Não faz sentido. Né? 1000 anos, muitos nascerão, as famílias continuarão, né? Enchendo a terra. Tá bom? Sem televisão, então, não. Sem internet, vai ser uma benção. Brincadeirinha. Tem mais alguma pergunta? Amém. Graças a Deus. Poucas perguntas hoje. A igreja parece estar entendendo, hein? Que bênção. Se alguém não quiser digitar, quiser perguntar pelo microfone, fique à vontade. Liga o microfone e pergunte. Algum outro comentário? Alguém queira fazer? Tinha uma expectativa, eu não falei sobre o assunto. Por favor. Uhum. Que bênção. Então tá bom. Muito bem, vamos orar então. Apresentar a Deus aí esse pedido de oração pela esposa do Marcos, a Tilali. E daquilo que vocês lembrarem de orar, orem uns pelos outros. E fica firme, igreja. O tempo é decisivo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo decisivo, um tempo importante. E nós estaremos vendo no mundo uma mudança significativa em função dessa pandemia que mexeu com os sistemas, com os poderes, com as estruturas, né, no mundo. E vários estudiosos já estão comentando, eu não estou profetizando, eu estou apenas fazendo uma análise e comentando que muitos estudiosos estão já avaliando, né, entendendo o momento político, social, religioso, econômico. Então, muita coisa vai acontecer, né, por conta dessa pandemia. E, sem dúvida nenhuma, isso é mais um sinal de que nós caminhamos, de fato, para o fim. Não significa que esse fim vai ser agora, vai ser amanhã, vai ser esse ano.
Quem pode falar? Já dissemos, é surpresa a vinda de Jesus. O arrebatamento é surpresa, nós temos que estar preparados para ele. Depois desencadeia o resto. Tá? Vamos orar uns pelos outros, pela igreja. Viu, igreja? Fica firme, é hora da gente estar firme, é hora de manter a comunhão, independente de estarmos distantes fisicamente. Meus irmãos, nós temos forma de comunicar uns com os outros, de orar uns com os outros, de reunir, não dá para você ficar aí sozinho, como se estivesse abandonado, reclamando. Tem gente que se coloca numa posição de ficar, ninguém fala comigo, porque isso. Não, você é servo, você tem o mesmo Espírito, você tem Jesus. Que Espírito é esse que você tem? Se é o Espírito Santo de Deus, então você vai se comunicar um com o outro, vai ligar, não vai reclamar não, vai se posicionar, tá certo? E isso que temos que fazer como igreja, nesse tempo, é um consolando, confortando, encorajando o outro. Nós precisamos um do outro. Lá, sabe aquele corinho que a gente canta? Eu preciso de ti. Tem gente que só precisa. Mas quando eu canto que eu preciso de você, você também está cantando. Eu preciso de ti. Pô, um precisa do outro. Não tem alguém aqui que é o único que não precisa de ninguém. Tá certo? Então, tem gente, pastor, não, eu preciso de vocês, igreja. De vez em quando alguém liga para mim, opa, pastor, estou orando, né? Por você, por sua família. Meu irmão, e às vezes, numa hora, às vezes, numa mensagem assim, que, pastor, pensei, rapaz, na hora certa, eu também preciso, minha esposa precisa, meus filhos precisam. Eu não me coloco, eu não sou melhor e não estou vacinado assim contra. Não, eu tenho as mesmas paixões, as mesmas dificuldades, as mesmas coisas que passam por nós também, somos mesmos. Só com uma responsabilidade grande que eu tenho, né? Mas que nós temos como família, mas não é algo que nos coloca diferente de vocês. Tá? Então nós precisamos uns dos outros, viu, igreja? É tempo, não adianta. A gente pode estar reunido no mesmo lugar ou não e simplesmente não cumprir o que a gente tem que cumprir. Não é o fato de estar dentro de um templo, no mesmo lugar. Vocês sabem muito disso. Pode estar dentro do mesmo lugar e não viver em comunhão. E não se comunicar uns com os outros. E não abraçar a causa um do outro. E não chorar uns com os outros. E não se alegrar uns com os outros. Porque tem que chorar, mas tem que alegrar também uns com os outros. Né? Com a alegria da bênção do outro, da felicidade do outro. Então, assim, a gente precisa, nesse tempo, esse tempo, a Bíblia nos alerta, quando chegar esse tempo mais difícil, é quando um vai precisar apoiar e suportar o outro, né? Fortalecer o outro, encorajar. Vamos, meu irmão, desiste não. É isso que nós precisamos fazer. Amém, igreja? Que Deus, então, nos abençoe. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós, a ti, ó Pai, declaramos e declaramos também para que também o inferno e todos ouçam que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor Jesus, ó Pai, com grande amor e um sacrifício extraordinário, venceu por nós na cruz e nos concedeu a graça de podermos voltar à comunhão, aquela comunhão do Éden, que o teu filho, ó Pai, tinha contigo. Nós estamos restaurando nesse tempo com a esperança de que teremos o Éden de volta outra vez de uma maneira gloriosa, restaurada, que o Senhor está preparando para o milênio. E depois do milênio, é algo extraordinário, assim, ainda melhor. Novos céus e nova terra. Pai, que essas palavras nos fortalecem, nos animam, nos encorajam. Podemos estar aqui reunidos com vários irmãos e irmãs também nesse tempo, que certamente renovam as suas esperanças e a sua fé. Une, ó Pai, cada um dos teus filhos, une essa casa para esse tempo. Isso é o assunto mais importante. Isto é a prioridade da igreja. Alimentar essa esperança e esta fé. Pai, restaura isso nos corações, ó Pai, dos teus filhos. Que não venha se distrair, ó Pai, e perder essa oportunidade. Pai, no nome de Jesus, teu sacrifício foi poderoso e merece a nossa atenção. Merece, ó Pai, que nós demos de fato, né, um cuidado para isso. Como teu servo, o apóstolo Pedro, bem recomendou a respeito, né, desse tempo. Quando virmos chegar esse tempo, nós devemos ter um zelo maior, um cuidado maior, uma atenção maior. E essa atenção não é apenas individual, mas ela envolve uma atenção com todos aqueles, né, que também aguardam esse tempo. Né? É um posicionamento em que um procura ajudar ao outro, né? Porque esta salvação está perto de nós agora mais do que esteve lá no passado. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos concedido, por confortar-nos com tua palavra e por nos trazer esperança.
Que a tua bênção, ó Pai, continue agindo em nosso favor nesse sentido. Uma bênção espiritual, especialmente, para que a nossa fé não esmoreça, que a gente não falhe e que a gente se posicione da maneira correta, colocando esses assuntos muito mais importantes do que outros assuntos menores que tiram a atenção, que criam e causam contenda e desunião entre os seus filhos. Peço a tua bênção a favor da Tilani, bem como do teu servo Marcos, ó Pai, esse casal. Senhor, venha trazer graça, paz, cura para toda enfermidade, seja qual for que estivesse sobre a vida dos teus filhos. Continue, ó Pai, sustentando a tua igreja. Muito obrigado, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Por isso estamos alegres. Receba a nossa oração, receba o nosso culto, nossa adoração, nossas ações de graças, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos para a bênção? Agora é hora, hein? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce e poderosa presença do Consolador Espírito Santo, seja com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus. E com alegria o povo de Deus diga comigo: amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Aí, já estão aparecendo alguns aí, né? Isso. Maravilha, Joanildo. Ivanildo, a paz do Senhor. Sim, Érica. Irmão Clarindo e irmã Lúcia, a paz do Senhor. Senhor, todos aí. Wesley Araceli. Maravilha, Zé Osiel. Pereira. Isso. Osiel. Marlos, Ilse. Isso. José Carlos. Érica. Érica, maravilha, hein? Muita gente. Muito graças bem. a Deus, Casal né? RR, a Eliton. Uhum. Carla. Deus abençoe aí sua casa, Edno, né? E família. Isso. Que bênção. E outros que a gente não consegue saber o nome aqui, né? Márcia. Márcia também. Outros não conseguimos identificar o nome. Mas estão muito bênção você estar aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Prazer em tê-lo.